para nós sermos claros, rápidos e não ficarem dúvidas, dizer que a FENPROF faz uma avaliação negativa daquele que foi o desempenho do Governo e do Ministério da Educação no ano letivo que terminou. Negativa por 5 motivos principais. 5. Primeiro, falta de recursos humanos para a concretização da tão propalada e indispensável, é preciso também que se diga, educação inclusiva. As escolas queixam-se, como ainda na semana passada divulgámos por estudo que efetuámos, de falta de recursos humanos. Segundo, a escassez de crédito de horas das escolas para poderem concretizar os seus planos de recuperação. Como se sabe, esse era um dos aspectos que as escolas mais consideraram importante para poderem concretizar esses planos, mas o reforço não existiu. Terceiro motivo, a clara incapacidade, e eu diria também, e falta de vontade política do Ministério da Educação e do Governo para darem resposta à crescente falta de professores. E depois iremos a isto novamente. Quarto aspecto, porque avaliamos negativamente o ano que terminou. O erro tremendo que o Governo cometeu ao avançar para o processo de municipalização da educação. Dizer que os problemas das escolas não se resumem à degradação dos edifícios. Foi aquilo que, no fundo, mais releva do acordo recentemente assinado entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. Fosse só esse o problema. E, portanto, um erro que terá consequências, algumas delas eventualmente irreversíveis e que, infelizmente, não passará muito tempo para se perceber a sua dimensão. Quinto e último aspecto destes 5 iniciais, as trapalhadas do Ministério da Educação com a mobilidade por doença. Quase 3.000 professores, mais precisamente 2.876, quase 3.000 professores, a quem foi reconhecida a existência de doença incapacitante, não obtiveram colocação. Dirá o Ministério da Educação, azar. O cancro deveria ter atacado um professor de inglês e atacou um de filosofia. Se fosse de inglês tinha vaga, filosofia não havia. Azar. O filho com deficiência apoiado pela professora, que é mãe, deveria ser uma professora do primeiro ciclo, mas não era. Era uma educadora de infância, porque a vaga era do primeiro ciclo. Azar, dirá o Ministério da Educação. O professor que não pode fazer deslocações devia ser de Beja. Tinha vaga, mas é de Braga. Portanto, isto não faz sentido nenhum. O Ministério da Educação fica com cerca de 5.000 vagas por preencher e, no entanto, recusa a 3.000 professores a quem reconhece a existência de situações que justificam a deslocação, impede-os de serem deslocados. Desde o início dissemos ao Ministério que não tinha sentido nenhum ser por grupo de recrutamento, porque as doenças incapacitantes não escolhem disciplinas. As doenças incapacitantes abatem-se sobre as pessoas. São as pessoas portadoras delas, independentemente da disciplina. E que sentido faz que, se tiveres uma doença incapacitante que encaixe na vaga, és deslocado. Se não encaixar, como diz a circular do Ministério, a nota informativa, para o ano vais para a tua escola, onde não podes estar. Se considerarmos que o Ministério dizia que este novo regime de mobilidade por doença era para dar resposta à falta de professores, arranjou aqui um potencial de 3.000 professores, quase 3.000 professores, que provavelmente não terão alternativa que não seja no próximo ano entrar de baixa média. Isto não tem sentido nenhum e é um profundo e tremendo desrespeito por quem precisa de se aproximar da residência, por quem precisa de dar apoio por si ou por apoio a algum familiar, de quem precisa estar próximo do local onde faz hemodiálise ou do local onde tem um tratamento que não é possível fazer em outro sítio. Passando agora, então, depois deste primeiro e clara reprovação do que foi este ano, também rapidamente uma síntese do que diz o nosso texto.
dizer que o ano letivo 2021-22 foi mais um ano em que o Governo e o Ministério da Educação não agiram para resolver os problemas. Da parte do Ministério, a mudança de Governo a meio do ano não é justificação, pois o Ministro já integrou as duas anteriores equipas ministeriais. No que respeita ao Governo, manteve em situação de subfinanciamento público uma área, a educação, que cada vez vive mais à custa de incertos fundos europeus, porque dependem sempre dos quadros comunitários, e que agora vai passar também a viver da bem conhecida insuficiência financeira de muitos municípios. É bem provável que as assimetrias que já hoje existem no terreno disparem com este processo. Tendo em conta opções que consideramos erradas, como a municipalização, e a insuficiência de recursos para assegurar outras que deveriam ser caminho, a educação inclusiva, ou que deveriam corresponder a uma necessidade imediata, a recuperação das aprendizagens, ou que deveriam merecer uma resposta de fundo, como a falta de professores, essas medidas não foram tomadas e, portanto, a FENPROF não pode deixar de avaliar negativamente a ação do Ministério da Educação, do Ministro da Educação, do Governo no ano letivo 21-22. Para o futuro, começou mal a tutela, com a atrapalhada montada em torno da mobilidade por doença, como já tive a ocasião de referir. E com a manutenção de um despacho de organização do ano letivo, portanto, as normas de organização do próximo ano letivo, 22-23, que é o mesmo que tem estado na origem do insuficiente crédito de horas das escolas e dos muitos abusos e ilegalidades nos horários dos professores. Ou ainda, com a total ausência de medidas capazes de conferir atratividade à profissão de professor. Por exemplo, não há, nas medidas que se prevêem para o futuro e que têm sido anunciadas, não há uma única declaração que admita a recomposição da carreira dos professores. A contar a recuperação do tempo de serviço, o fim das cotas de avaliação, o fim das vagas ao 5º e 7º escalão, que deveriam ter sido conhecidas até ao final de janeiro, e estamos no final de julho. Também atratividade que passaria por melhorar as condições de trabalho dos docentes, quer através de horários de trabalho que deveriam ser os seus limites semanais respeitados e não são, quer através da redução de alunos por turma, que não existe nenhuma perspectiva de vir a acontecer. Atratividade da profissão docente, que passaria por medidas que levassem ao rejuvenescimento da profissão, o que era necessário acontecer antes, portanto, antecipando-se à saída abrupta de milhares de professores para a aposentação. Era preciso que os jovens professores chegassem à profissão antes dos antigos saírem em números que vão ser números extraordinariamente elevados. Aliás, este ano, provavelmente, vai ser, depois de 2013, o segundo ano com a maior saída de professores para a aposentação, mas num número que irá crescendo até ao final da década. E também porque seria importante, em relação à atratividade, não haver nenhuma medida conhecida de combate determinado à precariedade. Embora, neste âmbito, o Governo se veja agora a braços por anos e anos de incumprimento da diretiva comunitária que impede o abuso à contratação a termo e que impede a discriminação salarial dos contratados. Estamos a dias de o Estado português ter de responder junto do Tribunal de Justiça da União Europeia se não resolver este problema. Dizer que a FENPROF orgulha-se muito de sempre ter insistido e nunca ter desistido de junto da Comissão Europeia, ainda agora em relação à questão da discriminação salarial, reunimos com a representação em Lisboa, entregámos um memorando exatamente explicando qual era a situação que os professores contratados viviam e esperamos que isso contribua para resolver o problema. Estamos até convencidos que se o Ministério da Educação tiver que pagar aos professores contratados o mesmo que pagará ou que pagaria se eles estivessem nos quadros, que provavelmente não faz sentido continuar a mantê-los em precariedade e que isso ajudará à sua estabilidade. A respeito de uma das grandes preocupações do momento, e do momento
pensando em setembro e no futuro, a falta de professores, as medidas anunciadas pelo Ministro na Assembleia da República há poucos dias não deixam água na boca, podendo apenas fazer cócegas ao problema, pois o problema é de fundo e não estritamente conjuntural. E explicar algumas. Diz o Ministro da Educação, ou disse, afirmou na Assembleia, que serão renovados os horários incompletos. E nós perguntamos, mas quantos professores quererão renovar a precariedade e o salário reduzido, ainda mais num tempo em que a inflação disparou e o seu poder de compra se reduziu? Afirma ao Ministro que serão completados os horários incompletos nas regiões de Lisboa e Val do Tejo e no Algarve. Mas havendo falta de professores no país todo e não sendo garantido o completamento dos horários incompletos no país todo, mas só nestas regiões, como garante o Ministro que a manta, ao tapar os pés, não vai destapar o tronco? Porque a questão que aqui se coloca é tão simples como esta. É evidente que se os colegas em horários incompletos, no centro e no norte, perceberem que vindo para Lisboa, Val do Tejo e Algarve têm horários completos que ao fim de 3 anos lhes permite a vinculação, evidentemente que farão um esforço de vir a um horário desses e depois, como o problema é de falta de professores, a situação pode não ser resolvida, mas ser transferida para outra região por falta de professores. E, portanto, nós não estamos contra o completamento de horários incompletos, consideramos é que esta deve ser uma medida universal, aplicável a todo o território nacional e não só a algumas regiões. Diz o Ministro que após a primeira reserva de recrutamento, a contratação passa para as escolas. As experiências anteriores confirmam que quanto mais cedo a contratação se transfere da lista nacional para as escolas, durante mais tempo se arrastam as dificuldades em muitas escolas para garantir as pessoas que necessitam. Quando foram criadas as bolsas de contratação de escola, as escolas só conseguiam mais ou menos estabilizar, e não havia falta de professores como hoje, a meio de outubro. Aqui, ao retirar-se a contratação no início do ano, rapidamente da lista nacional para as escolas, o que vão ser, como já aconteceu noutras alturas, professores colocados em 50 escolas, em 60 escolas, em 30 escolas, professores que na contratação de escola vão deixar uma escola porque, entretanto, surge outra com um horário mais próximo de sua casa, ou mais completo, e, portanto, isto não vai adiantar a colocação dos professores ou a contratação dos professores no início do ano. O Ministério também referiu na Assembleia da República que o novo regime de mobilidade por doença era uma das medidas para dar resposta ao problema da falta de professores. Como já tive a ocasião de dizer no início, o que nós iremos ter, com certeza, é um aumento das situações de baixa médica. E ainda falta perceber o que é que vai acontecer aos professores que, a partir de hoje, vão poder fazer o chamado aperfeiçoamento, poderá ser o universo na ordem dos 400, o aperfeiçoamento entregando documentos que não tinham entregado antes, ou aos colegas que apresentaram as exposições, o Ministério chamou de petições, porque não puderam concorrer, porque estavam colocados a menos de 20 km da área de residência, mas que expuseram a sua situação para poderem ser considerados, e ainda falta saber o que vai acontecer a estes, admitindo que, das duas uma, ou o Ministério cria vagas supranumerárias, podendo gerar aqui algum conflito em relação aos que não foram colocados, ou o Ministério vai colocar estes colegas nas vagas sobrantes, e isso pode significar não colocar nenhum, porque elas são por grupo de recrutamento e pode não encaixar. Da parte do Ministro da Educação, não só viu uma palavra sobre o que seria essencial, isso sim, para resolver o problema da falta de professores. Não eram as 11 medidas que ele anunciou na Assembleia da República. Todos sabemos, e esta é uma discussão que está a ser feita a nível internacional, que inclusivamente levou o Sr. Secretário-Geral da ONU, o Dr. António Guterres, a marcar para setembro uma conferência mundial promovida pela ONU, em Nova Iorque, sobre a falta de professores e a necessidade de criar condições de atratividade para a profissão de professor. Mas em Portugal, isso é passado um pano por cima e não se fala do assunto. E, de facto, o Sr. Ministro da Educação, sabendo que essa é a questão principal, a falta de atratividade da profissão, não teve uma palavra até agora para dizer
como é que vai evitar mais abandonos de jovens professores, como é que vai recuperar os que saíram, e foram milhares. Para uma resposta imediata seria importante voltar a recuperar esses milhares, ou também como é que vai, neste caso, dar resposta à saída de muitos, dezenas de milhares para a aposentação até o final da década. Em nossa opinião, só há uma forma de o fazer, e esta não é uma opinião da FENPROF, é uma opinião de muitas entidades. Nós, numa petição que agora fizemos chegar à Assembleia da República e que foram ouvidas várias entidades, incluindo o Conselho das Escolas, o Conselho Nacional de Educação e muitos outros, todos eles bateram nesta tecla, a da valorização como indispensável. Sobre isso, nem uma palavra. Sendo, por isso, aquilo que se espera ouvir da boca do Sr. Ministro João Costa, na reunião que, a nosso pedido, se vai realizar no próximo dia 4 de agosto, pelas 18 horas. Esperemos que seja para dizer exatamente como é que vai dar resposta ao problema da precariedade, como é que vai dar resposta ao problema da carreira, que está destroçada, como se sabe, ao problema do envelhecimento e ao problema das condições de trabalho. Entre outras respostas, estas 4 são fundamentais. Lá estaremos, nessa reunião, para dialogar e negociar. Continuaremos abertos ao diálogo, desde que não seja um diálogo inconsequente e simplesmente, como diz o povo, para encanar a perna à rã e, portanto, andarmos ali numas reuniões que depois não servem para coisa nenhuma. Mas a mesma disponibilidade que teremos para o diálogo e para a negociação, que é fundamental, é a mesma que nós também teremos, se for necessário, era bom que não fosse, mas se for, cá estaremos, para lutar neste caso, por aquilo que consideramos fundamental para dar resposta aos problemas que afetam os professores e para dar resposta aos problemas que afetam a educação de uma forma geral e a escola pública em particular. De ações que nós admitimos, ou que já até decidimos avançar. Destacam-se aqui 3 momentos, entre outros que estão no texto mais completo distribuído, mas destacam-se aqui 3 momentos. A abertura do ano letivo, que acompanharemos, como sempre, de forma próxima e abrindo aquilo a que vamos chamar o contador de alunos sem professor. Portanto, iremos fazer este levantamento a nível nacional para tentar ter atualizado esse contador logo no início do ano. Depois, destacando o segundo momento, o início de outubro, em torno do Dia Mundial do Professor, que se comemora em 5 de outubro. E que será quando nós iremos apresentar publicamente, poderá ser a 5, a 4, a 6, mas em torno do 5 de outubro, apresentaremos propostas concretas para o Orçamento do Estado para 2023, sabendo nós que o Orçamento do Estado para 2022, como já tínhamos dito em outubro e reafirmámos agora quando ele foi aprovado, é claramente um orçamento que foi feito para um país sem professores. Portanto, esperamos que o de 2023 se lembre o Governo de que há professores em Portugal e que, aliás, cada vez há menos e há que reforçar com medidas que atraiam os jovens para a profissão. Terceiro e último momento a destacar o período pós-apresentação pelo Governo da proposta de Orçamento do Estado e todo o período de debate, que irá entre 15 de outubro, meados de outubro e final de novembro, em que, a manter-se a ausência de medidas que valorizem a profissão de professor, e que fique claro, sem exigirmos que os problemas se resolvam todos em 23, sabemos que isso não é possível, mas que haja uma agenda ao longo da legislatura, uma calendarização para, de forma faseada, ir dando resposta aos problemas, mas esse faseamento não pode continuar a ser adiado e não começar em 23 e ficar apenas ao nível da promessa. Agora não pode ser, mas depois se vê, porque isso já nós temos esse tipo de justificação, o depois se vê há muito tempo e nunca se chegou a ver. E, portanto, se ao longo, depois de conhecermos a proposta de Orçamento do Estado e ao longo do debate a manter-se a ausência de medidas que valorizem a profissão docente e que reforcem a capacidade de resposta das escolas àquilo que é preciso responder, e nomeadamente as questões da inclusão ou as questões que têm a ver com a recuperação de aprendizagens, não descartamos nenhuma forma de luta, incluindo a greve, que
que poderá vir a ter de se realizar ainda no primeiro período e nesse período. Não estou a dizer que vai ter que ser feita, e oxalá que não, desejando que não seja preciso, porque, como dizemos sempre, a melhor forma de luta é aquela que não foi preciso realizar, é sinal de que houve respostas para resolver problemas, mas também dizer que não tememos se tiver que ser feito, uma vez que há uma coisa que todos temos a certeza, é que a situação não pode continuar como até agora, ou seja, os professores continuam a ser ignorados na política governativa e a educação e a escola pública continuam, às vezes não nas palavras, mas sempre nos atos, sempre nas práticas, sempre nos orçamentos, sempre nas políticas, sempre nas práticas, aliás, penso que já disse, mas não quero mais repetir, a educação e a escola pública são sempre passados para segundo plano por parte dos governos. Não deste em particular, infelizmente, mas este tempo parece querer prosseguir aquela que é uma prática dos governos anteriores.